Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus, né, queridos irmãos? Mais uma noite, nós aqui na presença do nosso Deus, juntamente para nós adorar o nosso Deus. Então, nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho sobre a oração, né? Sobre o poder da oração. Oramos, querido Pai e eterno Deus, nesse momento, meu Pai querido, Pai Santo, no nome de Jesus, Pai, nós te rogamos, Senhor querido, assim pela tua graça, Senhor, pela misericórdia do Senhor, Pai, que nessa noite, pelo Espírito Santo, Ele nos dá entendimento, meu Pai, sobre a tua palavra, Senhor, para que nós falemos somente aquilo, Senhor, que é agradável, somente aquilo que é bom, somente aquilo que edifica a tua igreja, Senhor querido. Pai, nessa noite é o que nós te pedimos, Senhor querido, no nome santo do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Então, nessa noite, noite de adoração, né? Estamos aqui para adorar nosso Deus, é noite de gratidão. Então, nós somos felizes, porque aqui estamos, né, irmão? Nós temos a oportunidade de estarmos aqui na presença do nosso Deus, juntamente para adorar o Senhor na sua beleza e na santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós lemos um texto no capítulo 18 de Lucas, né? Que é a parábola do juiz iníquo. O que tem a ver, né, irmãos? Mas tem tudo a ver, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa história dessa mulher e é nos textos da palavra de Deus sobre oração. Oração, irmão. O crente sem oração, ele praticamente ele não tem vigor, ele não tem força, ele não tem esperança. O crente sem oração, ele é uma pessoa sem vida, certo? A oração, ela é a chave de abrir todos os caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. É a chave da bênção, é a oração, né? Das bênçãos espirituais na nossa vida. Então, nós crentes, nós devemos ter essa constância, né? De sempre se importar com isso, de estar sempre em oração, buscando a presença de Deus, cada dia da nossa vida. Então, quando nós paramos de orar, quando nós paramos de buscar Deus, irmão, certamente tem alguém ali pronto para nos destruir. Então a oração, ela é um escudo na vida do crente. Então o crente que não vive buscando a Deus em oração, e não é de qualquer jeito também não, irmão. É por isso que muitas vezes nós temos orado, temos pedido, e muitas vezes nós não recebemos, sabe por quê? Tiago diz porque a gente muitas vezes pede mal, e não recebe. Então a oração, ela deve ser um compromisso do cristão para com Deus, porque oração é nós falar com Deus, é nós conversar com Deus. Para isso nós temos que ir com o coração puro, com o coração sincero, para nós apresentarmos o nosso Deus ali, e o nosso Deus ouvir as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante, né? Tantas vezes eu vim para cá de segunda-feira orar sozinho, não vi ninguém, vinha só eu, dia de oração. Passei muitos dias de segunda-feira, o ciclo de oração, né? Eu vim sozinho orar, né? Orar pelos irmãos, para que Deus venha fortalecer, para que os irmãos despertassem. Eu estava orando nesse propósito, né? E graças a Deus que já, muitos irmãos têm vindo, para o serviço de oração. Não são ainda muitos, mas um pouquinho está vindo, né? Graças a Deus, buscar Deus, falar com Deus. Isso é maravilhoso e a gente tem que continuar nessa luta. E o capítulo 18 de Lucas, essa parábola, que é parábola, nós sabemos que é uma comparação, mas é uma verdade de Deus, irmão. O Senhor estava instruindo aqui os discípulos, louvado seja o nome do Senhor, a viver em oração, em constante oração. Louvado seja Deus. Por isso que ele vai falar que é a parábola da viúva persistente.
Louvado seja Deus. E ele vai dizendo assim no versículo 1, né? E lhe contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfaleça, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra vem diretamente ao nosso coração, do nosso Deus, para que nós, irmãos, nós venhamos perseverar na oração, porque a perseverança, irmão, com certeza, irmão, ela é tudo na vida do crente. Nós não podemos orar hoje, ou se não recebemos aquilo que nós pedimos, nós já vamos parar de orar porque pedimos e não recebemos. Não é assim, querido. Nós devemos olhar sempre para a palavra de Deus. Irmão, mas tudo que eu pedi a Deus, eu tenho que receber, porque eu sou um crente, eu sou filho de Deus. Não é assim, querido. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus, e Deus ele não vai nos dar. Nós temos que entender isso. Mas muitas vezes nós pedimos, irmão, e o Senhor faz na hora. Deus abençoa na hora. Deus dá a bênção na hora. Isso nós devemos entender isso, porque é assim. Porque muitas vezes, querido, nós pedimos algo que não é agradável a Deus. E eu tenho certeza que a maioria do povo tem se prostrado diante de Deus, para pedir somente aquilo que é interesse próprio. E muitas vezes, irmão, isso não é agradável a Deus. Louvado seja Deus. E nós devemos pedir, como a palavra de Deus tem nos instruído, de conforme a vontade de nosso Deus, irmão. Mas muitas vezes nós se preocupamos com isso. Nós só queremos saber de receber. Nós só queremos saber pedir para receber. Como Mateus ele vai falar isso, né? Pedir, dá-se-vos-á, batei, abre-se-vos-á, buscais e achareis. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7, versículo 7, né? Onde ele fala lá sobre a perseverança na oração. Então, vários textos da Bíblia têm nos instruído acerca da oração. Então, nós vamos entender, querido, que muitas vezes nós vamos pedir a Deus algo e nós não vamos receber. Sabe por quê? Porque nós estamos pedindo assim, para o nosso próprio interesse. Né? Primeira Epístola de João, eu vou ler esse texto aqui, irmão. Primeira Epístola de João, um texto muito lindo, onde a palavra de Deus ela tem falado poderosamente acerca disso. Ele diz assim, a primeira Epístola de João, 5, versículo 14. Ele diz assim, olha, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa, irmão, é uma palavra muito poderosa. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Epístola de João 5,14. Então essa é a prova, irmão, que nós pedimos algo a Deus, segundo a vontade de Deus, ele vai nos ouvir, irmão. A palavra de Deus vai falar lá no livro de João 14, versículo 13 e 14, ele diz, tudo que me pedires eu os farei. No versículo 14 ele vai dizer, mas se me amares e guardar os meus mandamentos, tudo que me pedires eu vou fazer. Aleluia! Então tem esse porém, não é eu estar de qualquer jeito, ou de todo jeito eu estar achando que eu sou merecedor de ser abençoado, de pedir a Deus, e Deus no mesmo instante me dá alguma coisa, porque eu sou merecedor, não mesmo. Não é assim não. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, pedir, dá-se-vos-á. Mais na frente vai dizer que nós devemos, nós bate para poder abrir as portas, e nós devemos buscar para poder nós encontrar. Então não é eu achar que eu moro a Deus e Deus já é obrigado a me entregar aquela bênção porque eu sou filho de Deus. Não é assim. E a gente vê hoje a preocupação do povo orando mais para os interesses próprios. Como o texto que a nossa irmã Rita leu ali, o texto.
primeiramente o reino de Deus, irmão. Aleluia. Nós temos que estar, entender isso, que nós devemos estar sempre buscando a Deus em primeiro lugar, não buscando nossos próprios interesses. Deus, Ele não gosta disso. Um dia alguém chegou para Jesus e foi cobrar do mestre, porque queria que alguém lhe repartisse a herança. Jesus, voltando para ele, disse assim: e por acaso eu vim para constituir bens para alguém? Não, Jesus, ele veio unicamente para nos dar a vida eterna, queridos. Aleluia. Ele veio unicamente para isso, para nos dar algo muito mais precioso do que tudo, que é a vida eterna. Isso nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Então, para nós viver uma vida espiritual bem alicerçada na presença de Deus, nós devemos permanecer buscando a Deus na oração. Aleluia. Glória a Deus. O cristão, ele não tem força. É uma pessoa que não tem força para nada. É anêmico, fica doente espiritual, não tem importância para nada, importa. Então você que é crente, queridos irmãos, nós que somos crentes, nós devemos nos importar com isso aqui. Com as bênçãos, celestiais, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 14, no versículo 15, ele diz assim: olha, mas se sabemos que nós nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como nós vamos saber que Deus ele vai nos ouvir, querido? Quando nós pedimos e nós somos atendidos. Então nós vamos entender que o Senhor ele nos atendeu a nossa oração, nos pediu. Mas no versículo 14 ele vai dizer que nós devemos pedir segundo a sua vontade. Não é segundo a minha vontade, não, mas eu quero por cima de tudo e pronto, acabou. Não é assim. Às vezes nós alcançamos, nós almejamos muitas coisas materiais e nós vamos buscar para nós ter. As espirituais também, irmão. Nós temos que se esforçar para nós buscar as coisas espirituais também. Nós vivemos uma vida espiritual bem abençoada na presença de Deus, irmão. Nós vivemos uma vida espiritual bem alicerçada na presença de Deus, dizer que nós temos que viver uma vida material aqui bem regalada para poder nós ser abençoados. Não é assim não, querido. Se você é alicerçado na rocha que é Cristo, vive uma vida que agrada a Deus, irmão, isso é o que importa na nossa vida. Não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias da vida, não importa nada, importa que nós vivemos seguindo a Deus de verdade. Aleluia. E a palavra vai dizer lá em 1 Timóteo, a palavra de Deus, ela vai falar assim, olha. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo 2, e versículo de número 8. Timóteo 8, ele diz assim, 2:8, ele fala dessa forma, queridos irmãos. Então, nós devemos entender a palavra de Deus e ver como é que nós estamos diante de Deus, irmão. Como é que está a nossa vida diante de Deus. Ou o que nós estamos pedindo, o que nós estamos querendo. Então, o apóstolo Paulo ele nos traz essas recomendações. Ele diz assim: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos traz essa instrução sobre o dever de nós estar nos apresentando diante de Deus em oração, queridos irmãos. Quando ele fala aos homens, ele está se referindo a todo ser, a mulher também. Então, nós não devemos, irmão, orar a Deus, estar nos apresentando diante de Deus, com o coração cheio de ira, cheio de mágoa, cheio de contenda, cheio de rapina do mal. Não. Nós devemos buscar a Deus como a palavra de Deus nos tem ensinado. Um coração sincero, um coração puro, um
diante do Senhor, com o coração quebrantado. Então, aí Deus ele vai, com certeza, ouvir as nossas orações. Aleluia, Deus. Então, precisa disso, nós nos prostrarmos diante do Senhor, com o coração puro, quebrantado, louvado seja Deus, para que o Senhor venha receber as nossas orações, porque muitas vezes, irmão, é o nosso feito que tem impedido das nossas orações subir até Deus. É a nossa vida, que nós estamos levando de qualquer jeito. Aí nós achamos que nós orando, Deus vai atender. Não. Então, a nossa vida, ela precisa ser uma vida que viva no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Seja uma vida que seja de sinceridade. Olhando sempre para a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vai falar mais sobre nós sermos, irmão, abençoados através das orações. A palavra de Deus ela vai falar mais sobre oração, sobre o poder da oração. A oração ela é muito poderosa. Tiago 5, louvado seja o nome do Senhor, e versículo 17 e o versículo 18, nós vamos ver esse texto tão maravilhoso, irmão. Ela fala assim, olha: e Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não houve chuva sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o poder da oração na vida do crente. E Elias, irmão, tinha defeito, sim, irmão, homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas com certeza Elias, ele era um homem, um profeta de Deus, que servia a Deus de verdade, ou seja, era sincero diante do Senhor. Ele não se apresentava de qualquer jeito, ele era um homem sincero diante do Senhor. E Deus ouviu a sua oração, ele pediu para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. E a palavra de Deus vai dizer que não choveu. Depois Elias pediu para que chovesse, e choveu. Aleluia, glória a Deus. Deus deu chuva, e a terra deu o seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a oração, queridos irmãos, você fazer isso com sinceridade, pode ter certeza que Deus ele vai ouvir o teu clamor, a tua oração, e Deus ele não vai rejeitar a tua oração. Mas quando nós fazemos de qualquer jeito, a nossa oração não passa nesse telhado. Não passa no telhado. Pode pedir, pode chorar, pode virar tudo, mas Deus não vai ouvir. Então, mas quando nós se colocamos diante de Deus, um coração quebrantado, um coração puro, verdadeiro, Deus vai ouvir a nossa oração. A palavra de Deus diz que Esaú, ele arrependeu-se, ele se arrependeu de ter vendido a sua herança, e depois ele voltou, mas Deus não deu mais. Ele chorou pedindo, mas Deus não deu mais. Ele perdeu. E é isso por quê? Porque ele tinha um coração cheio de ira, cheio de amargura, cheio de contenda, e Deus não vai ouvir nós dessa forma. Então nós devemos, quando nós for buscar Deus, queridos irmãos, nos corrigir diante do Senhor, como a nossa vida está, como a nossa vida vive. Então, devemos nos consertar e devemos buscar Deus em oração, e o Senhor vai ver a nossa oração. Louvado seja Deus. Aleluia. E vamos falar um pouco agora sobre esse. Estava só mostrando alguns textos sobre o que a oração ela faz na vida das pessoas. E como nós devemos nos prostrar diante do Senhor. E nesse versículo 18 de Lucas,
ele vai falar sobre a parábola, né, do juízo iníquo e da viúva. Tem tudo a ver com a oração, porque ele já começa nisso. Jesus ensinando isso para os discípulos, né? Ali para o seu discípulo, para os que lhe seguiam, é sobre esse dever. É o dever de orar, é o dever de perseverar, porque a promessa é só para quem persevera até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai contar a parábola dessa viúva, né? E a palavra de Deus vai falar aqui no versículo 2 que havia nessa cidade um certo juiz que ele não temia Deus e nem respeitava homem algum. Ele era esse homem, um homem iníquo, um homem muito ruim, muito mau. E a viúva, nós vamos ver nessa história que a viúva, ela tinha uma causa para ele julgar. Ela tinha uma causa para ele julgar. Mas essa viúva, irmão, ela persistiu tanto para ele julgar a causa dela. E ele, para não se aborrecer, ele foi e disse assim: certamente eu sou um homem que não temo a Deus e nem respeito homem algum. Eu vou julgar a causa dessa mulher para ela não me importunar mais. Ela deixar de mim estar me importunando. Então a palavra de Deus diz que ela foi perseverante. Ela não desistiu em nenhum momento. Isso que nós devemos tirar para a nossa vida hoje, queridos irmãos, é porque nós muitas vezes nós pedimos algo a Deus e se nós não recebermos, nós vamos logo desistir, queridos. Nós desistimos facilmente. E quando nós desistimos muitas vezes de servir a Deus, nós desistimos a nossa vida espiritual por completo. Então, queridos irmãos, nós vamos perder a bênção. Nós não vamos ser abençoados, nós vamos perder a nossa bênção. Mas para isso nós precisamos é continuar perseverando todo momento da nossa vida. Eu estou com tanto tempo que eu peço isso a Deus e eu não tenho recebido, nem tenho resposta. Mas Deus, na hora certa, Ele vai te dar a resposta. Aleluia, Eu morava lá glória a na Deus. Sione, eu lembro que quando eu morava na Sione, eu trabalhei um ano lá, já estava com um bocado de tempo lá, uns 4 anos que eu trabalhava lá, né? Tinha ido, voltei de novo aí. Eu trabalhei um ano de carteira assinada, com a vontade de sair de lá, né? Porque as coisas lá estavam ficando ruins demais, eu doido para sair, não tinha chance. Eu orava a Deus, buscava a Deus, pedia, e não havia uma resposta. E eu, meu Deus, será que eu vou viver o resto da vida aqui nesse lugar? E eu sempre me acordava cedo, 2 horas da manhã, e eu ia orar a Deus. E um dia, queridos irmãos, eu estava orando a Deus, sabia a palavra de Deus, num texto lá, acho que foi em Jeremias, nem lembro mais, onde o nosso Deus ele falava profundamente no nosso coração. Ele dizia assim, o texto, né? Vai, meu servo, porque eu sou contigo por onde queres que andares. Aleluia, glória a Deus. É a resposta de Deus. Bem 2 anos eu oro a Deus, me deu a resposta. E eu ali na primeira oportunidade, queridos irmãos, eu saí da empresa, graças a Deus, com 2 meses o dono colocou um decreto lá que não dava mais aviso a ninguém, quisesse sair, perder suas contas todas, não dava mais não. Deu mais não, muita gente saiu de lá sem nada, porque tudo é o tempo de Deus, a gente tem que sempre perseverar, persistir pedindo, porque o tempo é o do Senhor, o tempo é de Deus, não é o meu, não é o teu, o tempo é aquele que o Senhor determina, louvado seja o nome do Senhor, e nós devemos somente perseverar pedindo. Aleluia. Não se preocupe, querido. Mas eu estou pedindo tanto, mas não recebo, não te preocupa. Continua persistindo, continua buscando, para que você venha ser abençoado. A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 3, diz assim, e havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Aí no versículo 4 ele diz, porém, algum tempo, não quis atendê-lo.
mas depois disse: consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito o homem, todavia, como esta viúva me amolesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte a me importunar muito. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, queridos irmãos. O juiz, ele viu que ela estava persistindo demais, então ele, para não se aborrecer mais, foi lá e julgou a causa, irmão. Ela não parou não, ela persistiu. Mas muitas vezes, irmão, acontece que nós vamos pedir algo a Deus, não recebemos, aí pronto, eu vou deixar de estar pedindo, já não vou mais pedir porque eu peço, mas Deus não está me ouvindo. Muitas vezes Deus está ouvindo sim, mas como você está, irmão, será que você está pedindo com fé? Às vezes a gente pede para pedir, mas às vezes a gente não usa a fé. A gente não usa a ferramenta que Deus dá para a gente, irmão. Glória a Deus. Então nós temos a ferramenta dada pelo Senhor para o nosso Deus. Ele sempre ouve nossas orações. Então tudo está escrito. Então a igreja de Cristo, ela tem que ter esse compromisso de estar diante de Deus com compromisso para poder mais ser ouvido. Então no versículo 6 ele vai dizer assim: e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que ele clama, quem clama a ele de dia e de noite, ainda que tarde, para com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então não te preocupe, querido, que o nosso Deus, ele vai fazer justiça. Aleluia. Ele vai fazer justiça, mas é o tempo dele, pode até tardar. Alguém diz assim: não, Deus tarda, mas não faz. Deus não tarda, Deus nunca tarda. É o tempo dele, é o tempo certo. Verdade. Nós muitas vezes nós queremos abreviar os tempos, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, ou como nós queremos. Aí muitas vezes as pessoas não perseveram porque as pessoas passam, irmão, dos limites, não entendem a vontade de Deus, quer saber da sua vontade. Deus não vai ouvir, como falou lá na Epístola de João, versículo 8, ele vai dizer: digo a vós que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achar fé na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisa disso, queridos irmãos. Se nós pedirmos as coisas a Deus sem a verdadeira fé, nós não vamos ser ouvidos, queridos irmãos. Nós não vamos ser ouvidos. Então, quando ele vir e ver fé, então, queridos, aí a coisa vai mudar completamente. Deus vai ouvir a tua oração. Aleluia. É com fé mesmo, não é com emoção do coração, não, com fé. É com fé, com a fé verdadeira, aquela fé que move montanhas, irmãos. Aquela fé que você move as montanhas da vida. Muitas vezes a gente passa por tanta coisa, a gente tem que estar ali sempre, irmão, orando a Deus, pedindo ali a misericórdia de Deus, queridos irmãos. Não, irmão, mas eu não posso passar por nada disso, não, irmão, porque eu sou crente, e eu sou filho de Deus, eu tenho que, na hora de pedir, eu já alcançar. E muitas pessoas, irmão, se declarando, querendo que Deus seja sujeito a eles. Se Deus não ouvir a minha oração, eu boto a Bíblia no lado. Mas tem gente que fala isso. Eu orei pelo meu filho, irmão, declarei, disse Deus que não aceitava ele ficar doente, não. Se Deus não curasse, eu não ia ser crente. Colocando Deus na parede. Se Deus fosse sujeito ao homem, nós que devemos estar sujeitos a Deus, irmão. Nós que devemos estar sujeitos a Deus e não querer que Deus seja
seja obrigado a fazer algo para você. Aleluia. Glória a Deus. Então nós devemos ver como é que está a nossa vida diante do Senhor. A palavra de Deus é para o profeta Isaías, que é a nossa súplica não é ouvida por causa do nosso pecado. É o nosso pecado que faz separação de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos cobertos de pecado, fazendo tudo que não deve. E quer pedir as coisas a Deus aí no outro, às vezes até blasfema de Deus. E se a gente for analisar muito, irmão, as pessoas se colocam muitas vezes acima do que deve ser. E a palavra de Deus diz que quando a pessoa é desviada, está desviada do caminho de Deus, até a oração ela pode nada. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu era desviado, mas tudo que eu pedi a Deus, Deus dá. A gente vê tantas pessoas mentir acerca disso. Tudo que eu peço a Deus, Deus dá. Mentira. Deixa de ser mentiroso, irmão. Isso é mentira. Deus não vai dar tudo, não. Deus não vai dar tudo que nós pedimos, não. Sabe por quê, irmão? Porque nós só pedimos o nosso interesse, como eu já falei na Epístola de João. Agora, quando nós pedimos segundo a sua vontade, aí a coisa vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, nós devemos aprender isso, queridos irmãos. Que a oração, nós devemos perseverar na oração, buscando todo dia a presença de Deus, porque é a oração que é ela que nos fortalece. A palavra de Deus, ela vai dizer lá no livro de Atos que os apóstolos de Jesus, ali a igreja primitiva, ela perseverava todos os dias nas orações, todos os dias, certo? Perseverava todos os dias. Nós vemos muito exemplo de pessoas, irmão, que era perseverante, como Ana, uma velhinha de 84 anos, a palavra de Deus vai dizer que ela todos os dias estava no templo, jejuando e orando. Louvado seja o nome do Senhor. Ela era constante, com 84 anos, ela era constante, ela não se cansava de estar no templo buscando a presença de Deus. Aí nós vamos ver em vários textos da Bíblia a vitória do povo de Deus através de perseverar, orando, buscando a Deus todo momento, queridos irmãos. Então, tenha esse compromisso com Deus. Tenha esse compromisso com Deus de estar sempre buscando a Deus em oração. Mas Deus ouve a gente em todo canto, certamente sim, irmão. Depende da sua vida diante do Senhor, mas se você estiver consertado com Deus, em todo canto, Deus ele vai te ouvir a oração. Mas o centro da oração é um momento da igreja se reunir para buscar Deus, para falar com Deus. Então todos têm o dever de vir para a casa de Deus para orar a Deus. Aleluia! E na oração da história, no dia de segunda-feira a oração. Então o dever da igreja está aqui. Se nós temos um compromisso com Deus, nós vamos estar aqui na casa de Deus, buscando a Deus em oração. Aleluia! Então não faça das coisas de Deus de todo jeito, nem de qualquer jeito. Faça as coisas de Deus com sinceridade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Quem ia fazer o trabalho hoje é o nosso irmão Eliabe, mas ele está doente, o pastor falou que ele não ia poder vir, falou agora de tarde que ele não ia poder vir, mas estamos aqui, irmão? Sempre para estar fazendo aquilo que o Senhor tem nos concedido. A obra de Deus ela não pode parar de maneira alguma, o pastor não está. Amém, a gente está aqui para ajudar. Mas eu não estou aqui. As irmãs estão aqui para assumir. Então não pode parar a obra de Deus, a casa de Deus não pode fechar por isso. Nós devemos ter esse compromisso para com Deus. Se o que faltar, mas sempre vai ter um para assumir esse trabalho. Então,
os irmãos têm que estar preparados para isso. Às vezes o pastor pode não estar, às vezes algum povo não está, mas a casa de Deus é cheia de obreiros, né, para trabalhar e não parar em nenhum momento. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Amém, né, irmão? Então eu quero. Posso me dar um textinho para você? Pode ser, viu? E após a irmã pode fazer a oração comigo, viu? Mais uma vez, eu cumprimento esse irmão para cima. Estava ali mesmo. Eu quero dizer que o Senhor, através desse testemunho, né, vem da palavra que o Senhor serve do Senhor nessa noite, a respeito da oração, né? Do outro lado, como ele tem acompanhado, né, irmão? Tem acompanhado as lives do irmão. E eu acredito que o Senhor, que não é em vão, o Senhor tem tocado para eu falar que eu não ia falar. Como o Senhor usou o servo dele, uma coisa eu tenho aprendido que as nossas orações não é de todo jeito que o Senhor recebe. Essa semana, eu agradeço porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, né? E eu estava lá em casa, essa semana, né? Não vou citar o nome por conta de ética, dizer nome. E eu tinha olhado para a minha pia, né? E eu fui até o quintal, olhei, voltei e apresentei o meu Senhor. E como eu tenho o costume de dizer, o Senhor conhece, Ele sabe o que nós precisamos, né? Nós precisamos estar aceitando. E ali, com pouco tempo que eu entrei para dentro, com pouco tempo chegou 2 varoas em casa, né? Levaram alguns índices para mim. E no meio das coisas e aquilo que eu tinha apresentado ao Senhor. Eu quero dizer nessa noite, quando ela saiu mais tarde, chegou novamente mais 2 pessoas, um casal, né? Também com algumas coisas que a primeira irmã que foi deixar e disse, eu poderia ter trazido isso. Né? O que eu quero dizer, irmão, é que nós somos dignos, não, mas o nosso Deus que conhece, meu amado. Você está do outro lado, não se apavore, não desiste da sua fé, das suas orações, como foi falado esta noite. Porque tudo, a nossa fé, a Bíblia diz que a nossa fé, ela move montanha. Às vezes você pensa que, irmão, eu estava precisando de uma agulha, mas uma agulha tão simples. Sim, meu amado, é simples. Mas você está precisando, não precisa você falar que está precisando. Se ajoelhe aos pés do Senhor. Apresente a Ele, com fé, com confiança, que o Senhor vai enviar. Não, você nem assim, você às vezes ora, né, apresenta a Deus, mas aguarde. Irmã, eu tenho esperado, eu tenho orado, mas está custando. Continua como aquela mulher. Por que ela recebeu? Porque ela não desistiu. Ela continua apresentando a sua causa, correndo atrás daquele juiz. Assim somos nós. Nós temos que correr atrás do mestre. Apresentar as nossas causas, aquilo que nós estamos precisando. Aquilo que nós estamos necessitando. Porque Ele diz na sua palavra que Ele sabe, Ele conhece o que eu e você precisa. Mas Ele quer ouvir de mim e de você. Amém? Só até aqui. Esquecer esse testemunho para os que estão nos acompanhando e para a igreja, né, irmão? Para a igreja, que Deus sabe o que nós estamos precisando. Amém? Apenas apresente o Senhor. Confie nele que Ele vai enviar. Eu não sei o que você está precisando e nem o que você necessita, mas Deus vai enviar. Continua orando, perseverando e não desiste. Não desiste. Amém? Vamos orar, né, irmão? Deus Santo, Deus maravilhoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade grandiosa que nessa noite aprendemos mais e mais de ti, Senhor. Pai, apresenta cada um de nós em tuas mãos, nos leva para o nosso lar, nos guardando, nos protegendo, nos dando a noite de paz, a noite, Deus, na tua presença, Pai, o amanhecer. Senhor, seja conosco, Pai, muito obrigado, porque até aqui, Senhor, Tu tens nos conduzido à tua presença, nos aparece cada dia, nos ensina a usar a nossa fé, Senhor. Nos ensina a te buscar nos momentos de dor, de aflição, de angústia. Deus Santo, Deus maravilhoso, assim nós te agradecemos por tudo, por mais oportunidades que você nos leva para o nosso lado, nos guardando, nos protegendo, debaixo das tuas mãos potentes, Senhor. Assim seja. Amém. Amém.